de Deus, boa noite, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje eu quero falar um pouco daquele homem chamado Jonas. Um homem que no primeiro momento ele tentou fugir da presença de Deus, mas não foi possível. E aí eu quero te dizer hoje, você pode até assumir o seu destino, mas aí você não tem como fugir da presença do Senhor. Eu quero deixar Provérbios 19, 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então hoje, através do livro de Jonas, no capítulo 1 e capítulo 2, nós vamos tirar algumas experiências que nós devemos e não devemos fazer através da vida desse homem. A primeira é não fugir da presença do Senhor, e a segunda depois é se arrepender e aí voltar para o Senhor. Acompanhe comigo. 1. Nós temos que ouvir e obedecer à direção de Deus. E aí no capítulo 1, no versículo 2 e 3 do livro de Jonas, Deus disse para ele: vá depressa à cidade de Nínive e pregue. Só que aí o que Jonas fez? Ele dirigiu-se para Tarsis, desceu no porto, na cidade de Jope, e tentou fugir da presença de Deus. Ele não ouviu, ele não obedeceu o que Deus havia mandado ele fazer. Será que você está fazendo o que Deus quer que realmente você faça? Será que você está ouvindo a voz de Deus? Será que você está obedecendo a voz de Deus? Eu não estou devido a toda essa pandemia, mas deveria. Olha o que Paulo disse para os crentes de Éfeso, no capítulo 2, versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Deus queria que Jonas fizesse boa obra em Nínive, as quais Deus preparou de antemão para que nós praticássemos. Será que nós estamos praticando as boas obras do Senhor? Que Ele já preparou para mim e para você? Jonas queria fugir, Jonas não ouviu, Jonas não obedeceu. E aí, lá na frente nós vamos ver o que aconteceu. 2. E aí nós temos que reconhecer os nossos erros. Preste atenção no capítulo 1, versículo 10 e 12 do livro de Jonas. Com isso eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo da presença de Deus, porque ele já tinha dito, visto que o mar estava cada vez mais agitado. E eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você? E aí Jonas: ei, pode me jogar no mar. Ele reconheceu que ele estava errado, ele reconheceu que ele estava fugindo da presença de Deus, e tudo aquilo que estava acontecendo naquele ambiente era por causa dele. Ele reconheceu o seu erro. E aí no versículo 15, pegaram então Jonas e jogaram no mar. Imediatamente o mar se acalmou. Muitas vezes nós estamos tendo uma agitação na nossa vida, estamos tendo vários problemas, porque nós não assumimos os erros que estamos cometendo. Só que aí Jonas, ele não ouviu, ele não obedeceu, mas aí agora ele começou a reconhecer verdadeiramente que o melhor é ouvir e obedecer a palavra de Deus. Vamos continuar. No versículo 17, nós temos que respeitar o processo de Deus em nossas vidas. Preste atenção, temos que respeitar o processo de Deus em nossas vidas. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas por 3 dias e 3 noites. Então Jonas, ele entendeu aquele processo. Estar dentro daquele peixe era o propósito de Deus na vida dele. Provavelmente ele não quis sair daquela situação, porque ele já estava entendendo que tudo aquilo era a voz, era a obediência que ele não teve lá atrás, dada, reconhecida ao Senhor. E aí no capítulo 2, no versículo 1, olha só, lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Qual o momento difícil que você está passando?
mesmo passando momentos difíceis, nós temos que reconhecer, respeitar todo esse processo que nós estamos passando. Mas Antônio, já faz muito tempo tudo isso. Ei, amém. Se vai passar amanhã, amém. Se vai passar daqui um mês, amém também. Se não vai passar mais, amém também. Nós temos que respeitar o processo de Deus. Nós não sabemos quando isso vai passar. A nossa vontade é que tudo isso passe agora, mas a vontade de Deus é que prevalece na minha e na sua vida, assim como na vida desse homem chamado Jonas também. Vamos lá. E aí, no capítulo 2, no versículo 2, ele arrepende-se. Tá? Você tem que se arrepender, eu tenho que me arrepender dos meus erros, e aí nós temos que começar novamente. Então, o que você está precisando se arrepender para começar novamente? E ele disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouvistes o meu clamor. Você está clamando ao Senhor? Você está buscando ao Senhor mesmo nesse tempo de pandemia? Nós só encontramos arrependimento quando nós olhamos para Deus. Porque quando nós olhamos para as circunstâncias ou para os homens, nós vamos encontrar apenas remorso e não arrependimento. Ei, o arrependimento é somente em Deus, não é em mim, não é em ninguém que está à sua volta, somente em Deus. Então arrependa-se dos seus erros e comece de novo, e pare de olhar o passado, pare de julgar e apontar. Ei, você não presta porque você fez isso comigo lá atrás. Ei, mulher, eu te perdoei, mas não esqueci. Ai, não entendi. Eu esqueci, mas não perdoei, também não entendi. Não é assim que funciona. Arrependimento é você olhar para Deus e começar tudo de novo. No capítulo 2, no versículo 10. Não desista das promessas de Deus na sua vida. Preste atenção. E o Senhor deu ordens àquele peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. E quando nós temos promessa de Deus, Deus não deixou aquele peixe vomitar Jonas dentro do mar, porque senão ele podia ter morrido afogado. O peixe vomitou ele em terra firme. As promessas de Deus são sementes que nunca morrem. Mas aí, essa semente que está na sua mão, você está colocando em terra boa? Você está semeando em terra boa? Essa é a minha pergunta para você. E a minha conclusão: você tem que ser o protagonista de toda essa história, você tem que ser o ator principal de toda essa situação, para Deus te levar ao lugar que Ele quer te levar, e não que você quer ir. Então você tem que entender essa situação. Então nós precisamos assumir o nosso destino, ouvindo e obedecendo a Deus. Nós temos que assumir o nosso destino, reconhecendo os nossos erros. Nós temos que assumir o nosso destino, respeitando o processo de Deus em nossas vidas. Nós temos que assumir o nosso destino, arrependendo-se e começando tudo de novo. Nós temos que assumir o nosso destino, não desistindo das promessas do Senhor. Espero que você tenha recebido essa palavra no seu coração. Ou seja, escolhas que transformam. A escolha pode transformar a sua vida para o bem ou para o mal. Assuma o seu destino. Que Deus te abençoe ricamente. Que Deus possa estar no controle da sua vida. Que você possa ouvir e obedecer à voz dele hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe.